que é que tem de errado na definição clássica do momento? O momento é definido classicamente como produto massa por velocidade. O momento só é definido dessa maneira porque, com esta definição, essa quantidade abstrata, ela obedece a uma lei de conservação. Não é certo? E eu lembro a você, a lei de conservação é, se não existe nenhuma força externa agindo sobre um sistema físico, então o momento total desse sistema físico permanece constante no tempo. Essa lei é uma consequência, né, da segunda lei de Newton, da terceira lei de Newton, né? E ela é válida em todos os referenciais inerciais. Dito de outra maneira, se o momento de um sistema físico se conserva num referencial, ele vai se conservar em todos os referenciais inerciais que tenham velocidade, tenham movimento com relação a esse primeiro. Eu vou lhe mostrar isso numa situação bem simples, né? Imagina que eu tenha duas bolas de bilhar iguais, que sejam lançadas uma contra a outra, com velocidades iguais e opostas, e elas vão colidir em alguma região aqui do meio, e depois dessa colisão eu vou ter essas massas andando dessa forma que eu estou indicando aqui. Tá? Vamos imaginar que essas duas velocidades têm o mesmo módulo, tenham inclinações iguais, de modo que eu vou representar aqui, para as duas massas, quais são as componentes horizontal e vertical do momento que elas têm antes e depois dessa colisão ocorrer. Então, o momento Px da massa 1 vai ser m vezes a componente x da sua velocidade. A componente x da sua velocidade eu vou chamar de a. M vezes a é a componente x do momento da massa 1. O momento, a componente vertical do momento da massa 1 vai ser m vezes a projeção vertical da sua velocidade, que eu vou chamar de b. Então, a velocidade da massa, a velocidade inicial da massa 1 tem componentes a, b. Tá? A velocidade inicial da massa 2 tem componentes, vamos ver, eu estou dizendo que essas duas velocidades têm mesmo módulo, têm mesma inclinação, então as componentes horizontal e vertical dessa velocidade vão ser, a horizontal vai ser a também, só que apontado ao contrário, né? Então vai ser menos a. E a componente vertical vai ser b também, só que apontado ao contrário, então é menos b. Então, o momento inicial da massa 2 vai ser menos ma componente x, menos mb na componente y. Tá certo? Veja que isso tudo foi montado para que o momento total do sistema antes da colisão acontecer dê zero. Nas duas componentes. Tá certo? E como é que é o momento final? Bom, essa massa 1, ela colide com a massa 2 e tem essa velocidade ao final. Eu vou chamar a velocidade final da massa 1, V1F. A componente horizontal é a mesma que tinha antes. E a componente vertical se inverteu. É menos B. Da mesma forma, o que acontece com a massa 2? Vamos ver. A componente horizontal da sua velocidade permanece a mesma? Então é menos A. Ao passo que a componente vertical se inverte. Fica B. Portanto, o momento na direção x final da massa 1 vai ser, eu estou lendo, m vezes A. O momento na direção y final da massa 1 vai ser menos m vezes b. O momento final na direção x da massa 2 vai ser menos ma. Na direção y vai ser mb, de modo que o total continua dando zero. Tá certo? Nesta colisão, houve conservação do momento. Vamos chamar esse referencial no qual eu fiz a descrição de referencial S. Vamos olhar para essa mesma situação num referencial S', que se mova com velocidade v igual a x chapéu. Como é que é esse referencial? Esse referencial se move para a direita com uma velocidade horizontal
que é exatamente igual à componente horizontal da velocidade inicial da partícula 1. Está vendo? Então, como é que eu vou ver essa colisão nesse referencial? Bom, se eu estou andando junto com a partícula 1, junto com a componente horizontal da partícula 1, ela não vai ter nenhum movimento na horizontal, ela só vai ter movimento na vertical. Então, nesse referencial, a partícula 1 vai executar um movimento vertical, de sobe e desce. Né? Já a partícula 2, como eu estou me movendo com a velocidade A para a direita, a velocidade horizontal da partícula 2 vai ser 2A. Né? Então eu vou descrever a situação inicial nesse referencial, mesma coisa que eu fiz aqui. A velocidade do referencial S' é igual à velocidade do referencial S menos a velocidade que S' tem relativo a S. Então eu tenho que fazer a diferença entre este vetor e o vetor V grande que está aqui. Né? Para compor, para montar as velocidades vistas no referencial S'. Então vamos fazer isso para a primeira. V pequeno menos V grande. V pequeno tem essas componentes, A, B. V grande tem componente A0. Tá certo? Então as componentes de V'1 vão ser componente X, A menos A dá 0. Componente Y, B menos 0 dá B. Vou fazer a mesma coisa com a velocidade final. Isso vai dar A menos A 0. Menos B menos 0, menos B. Como eu disse antes, neste referencial, o movimento da partícula 1 é, no início, vertical para cima, depois vertical para baixo. Vamos ver como é o movimento da bola 2. Mesma regra, estou fazendo a diferença entre esse vetor e este. Então vai ficar menos 2A. E aqui vai dar menos B. E a velocidade final vai ser menos 2A de novo. E B. A partícula 1 sobe, colide e depois desce. Vou fazer assim só para distinguir, só para a gente representar as duas situações. Enquanto que a partícula 2, quando você compara essas duas visões, em S' ela tem componentes horizontais de módulo maior. Né? Então ela está numa trajetória mais inclinada. Está assim, né? Está aqui ela chegando e depois saindo. Se o momento era conservado em S, usando a transformação de Galileu, eu vou mostrar que ele continua sendo conservado em S'. Vamos ver. P1' inicial vai ser massa vezes velocidade inicial da partícula 1, o que dá 0, mB. O momento inicial da partícula 2 vai ser massa vezes essa velocidade que está aqui. Vai dar menos 2ma menos mb. O momento final da partícula 1 vai ser a massa vezes esse termo aqui, que vai dar 0 menos mb. E o momento final da partícula 2, massa vezes esse vetor, que dá menos 2ma mb. Vamos ver qual é o momento total antes da colisão, vai dar. Soma isso com isso, dá menos 2ma. Soma isso com isso, dá 0. O momento total depois da colisão vai ser, soma isso com isso, dá menos 2ma. Soma as componentes verticais, dá 0. Eu mostrei para você com um exemplo simples que, com a definição clássica do momento, se o momento se conserva num referencial e se eu usar a transformação de Galileu, ele vai se conservar também num outro referencial que se mova com velocidade constante com relação ao primeiro. Estou dizendo a você que a definição do momento através da expressão m vezes v é consistente com o princípio da relatividade se a transformação de Galileu for a transformação correta entre referenciais iniciais. Acontece que nós já descobrimos que essa não é a transformação correta entre dois referenciais. Que a transformação correta é a transformação de Lorentz. Se eu for usar a transformação de Lorentz para determinar o que é que eu vejo no referencial S', nós vamos encontrar um problema.